E aí a gente entra na farmacocinética. Então, o que é farmacocinética? A gente viu que fármaco é a substância ativa e cinética é o movimento. Então, a farmacocinética ela vai estudar qual que é o movimento do fármaco dentro do corpo. Então, quando eu administro um medicamento, ele precisa primeiro entrar no corpo, chegar no sítio que ele vai exercer a atividade dele. Então, se eu estou com uma inflamação no dedo do pé, eu tomei um remédio oral, ele vai abrir no estômago, vai chegar no sangue e ele precisa chegar lá no pé. Precisa fazer o efeito dele, vai desinflamar e ele precisa ir embora, né? Ele não pode ficar para sempre no nosso corpo. Então, o estudo desse movimento, né, quanto tempo leva para o medicamento agir? Quanto tempo leva para ele sair do corpo? Esse estudo da movimentação do fármaco vai ser a farmacocinética. Tá? Já a farmacodinâmica, ela vai explicar como que o efeito é dado. Então, como que esse fármaco altera a minha fisiologia? Como que esse fármaco ativa o receptor? Qual receptor ele se liga? Qual que é a cascata que ele vai fazer? As modificações bioquímicas. Então, dinamis, né, que vem de força, a farmacodinâmica vai ser, então, como o fármaco age. Então, cinética é o movimento do fármaco e a dinâmica é como ele funciona. Tá? Então, essa sigla aí vai seguir a gente para sempre, bom dia, que é LADME, né, que resume aí as etapas da farmacocinética. Então, a gente vai ter, primeiro, a liberação do fármaco. Por que liberação? Se a gente está falando de um comprimido, o fármaco está lá dentro, né? Se eu engolir o comprimido e ele sair inteiro, igual um milho, quando você come milho, sai lá no cocô inteiro o fármaco, não adiantou nada. Eu preciso que o fármaco seja liberado desse comprimido. Então, a gente vai ter ensaios, por exemplo, de dureza dentro da indústria, né? Aí a gente vai com o durômetro ver a dureza do comprimido. Se ele tiver duro demais, ele não vai abrir, ele vai sair inteiro. Se ele tiver mole demais, ele vai quebrar dentro do blister e ele vai possivelmente degradar. Então, a gente vai calcular para fazer a dureza ideal do comprimido. Então, ele precisa ser liberado. Depois que ele foi liberado, ele precisa ser absorvido. E a absorção vai ser a etapa onde o fármaco passa para o sangue, né? Então, se eu tomei via oral, ele precisa passar do meu intestino para o sangue. Essa vai ser a absorção. Da dose que eu tomei, quanto que chega efetivamente no sangue? Então, esse tipo de estudo, né, diz relação à absorção, que a gente vai ver que é biodisponibilidade. Depois que ele foi absorvido, eu tenho que distribuir ele. Caiu no sangue, ele vai percorrer todos os nossos tecidos. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito de perguntar, aplicação local de hormônio, tem efeito no local? Veja, depois que o fármaco ele já está absorvido, porque eu injetei, então ele já está dentro do meu corpo, ele vai ser distribuído pelo sangue. E ele vai para todos os lugares. Se a aplicação no local tivesse um efeito de hipertrofia local, todo mundo ia ter um bundão, né? Todos os homens iam ter um baita de um glúteo, porque todo mundo aplica no glúteo. Mas não é verdade. Ele é distribuído. Então, ele cai na corrente sanguínea e ele vai para todos os lugares, inclusive para o nosso coração, né? Causando aí uma hipertrofia cardíaca, por exemplo. Depois dessa distribuição, o nosso corpo ele vai tentar se livrar daquilo, porque é algo estranho ao nosso corpo. Então, vem a metabolização. E aí, na metabolização, a grande parte é realizada no fígado, né? A gente vai transformar esse fármaco, primeiro tentar inativar ele, para ele parar de ter efeito, e também para conseguir excretar ele. Porque a gente vai ver que, dependendo da polaridade que o fármaco tem, ele pode não ser solúvel na urina. E aí eu preciso tornar ele solúvel em urina para eu conseguir excretar, né? E aí vem a eliminação por último. Então, como que esse fármaco sai do corpo, né? Depois de metabolizado, para onde que ele vai, né? Então, pode ser que ele vá para as fezes, via o trato biliar, pode ser que ele vá para a urina. Então, a gente vai ter aí diferentes mecanismos de eliminação. Tá? Para a gente lembrar, né, que biologia do ensino médio. As nossas células têm uma membrana, que é uma bicamada lipídica, tá? Aonde a gente tem um meio aquoso dentro da célula e um meio aquoso fora da célula. Mas a membrana, ela é gordurosa, tá? E é isso que possibilita a vida, para começar. Porque a gente consegue organizar em organelas as coisas. Então, essa membrana, ela é uma barreira para a gente.
porque a gente precisa também que o fármaco atravesse essas membranas. E, ao mesmo tempo, essa membrana também é aquilo que... Vocês já pensaram assim, o corpo é 75% água. Isso aí eu penso desde criança. Como é que quando chove eu não derreto? Né? Como é que eu entro na piscina e a água da piscina não entra em mim? E a água que eu tenho dentro não sai? Então, graças a essas membranas que são lipídicas. E aí a gente tem um gradiente, né, um choque de polaridade, porque dentro da célula é água, fora da célula é água, mas a membrana ela é gordurosa. E os meus fármacos, eles precisam ter uma certa polaridade que eu consiga, primeiro, se eu for fazer via oral, ele tem que conseguir abrir no meio aquoso. Se ele for muito apolar, a hora que eu tomar ele vai ficar isolado da água, né? Que é hidrofóbico. E ele não vai ser solúvel. E eu não vou conseguir absorver, por exemplo. E se ele for muito aquoso, ele não atravessa nenhuma membrana. Não vai entrar em nenhuma célula. Então eu preciso desenhar também a polaridade dos meus fármacos, tá? Então, para passar as nossas membranas, a gente vai ter aí algumas formas. Primeiro, a gente tem um transporte paracelular, então dentro do intestino, algumas moléculas vão passar por entre as células e chegar no sangue. A gente também vai ter transporte passivo e transporte ativo. No transporte passivo, você não tem gasto de energia. E no transporte ativo, você precisa gastar energia para fazer a absorção. Então, aqui no passivo, a gente tem, por exemplo, a difusão simples, dependendo do tamanho e da polaridade da molécula. Em alguns casos, a gente vai ter uma difusão facilitada, onde a gente pode ter, tipo, canal iônico, e algumas proteínas que fazem a seletividade do que entra e do que não entra na célula, que vão auxiliar o nosso fármaco a entrar. Tá? E aí a gente chega nessa parte da polaridade e permeabilidade. Então, se a gente pensa na célula como algo microscópico, se a gente tiver, né, moléculas que sejam muito grandes, dificilmente elas vão entrar na nossa célula. Então, quando a gente fala, por exemplo, em hormônios, a gente tem classicamente 2 tipos de hormônios, né? A gente tem os hormônios esteroidais e a gente tem os peptídeos. Os esteroidais são muito pequenininhos. Por serem pequenininhos, eles entram e eles conseguem ir lá no núcleo da célula, inclusive. Agora, os peptídeos não entram na célula. Eles vão ter receptores que ficam na membrana celular, porque eles são muito grandes. Uma sequência de aminoácidos. Então, às vezes, o GH, por exemplo, 191 aminoácidos. É enorme. Né? Isso aí dentro da célula ia atrapalhar a célula, é muito grande.